Clóvis José Araújo Castro, meu pai João Ferreira de Castro Júnior, minha mãe Dora Araújo Castro. A minha tia era a professora Marieta Castro e gostava muito de mim e me fez um convite para trabalhar na casa dela. E eu aceitei. Até que, sendo meu tio fotógrafo, comecei a ajudá-lo em algumas partes da fotografia, ou seja, ajudando os reveladores, na limpeza do laboratório, etc. E eu fui tomando gosto para aquele trabalho, inclusive o ajudando também, como as fotografias eram reveladas uma a uma, e para ele não sair do papel e ter que colocar a mão no revelador, eu que fazia esse trabalho. E assim foi crescendo. Nessa época de início eu tinha menos de 8 anos, 8 anos incompleto. E como o tio ele não atendia para fora do estúdio, eu comecei a atender clientes. A primeira cliente assídua que eu tive em Três Pontas foi a Lira do Renato Veloso, que eu já estava trabalhando, fiz uma fotografia dela no estúdio e coincidiu que teve o primeiro aniversário do Renatinho. Ela falou assim, Clóvis, vai fotografar o Renatinho. E assim começou. E é curioso que ela lembra até hoje que para eu fazer essas fotografias da mesa eu tinha que subir num banquinho. Então não tinha ninguém que fotografava em Três Pontas. Então a fotografia fora do estúdio eu fui o pioneiro realmente. E aconteceu que eu já queria crescer um pouco mais e aquele local ali em frente na São Pedro estava vago. Conversei com o proprietário e passei o estúdio para lá. Tive nesse local durante 32 anos. Meu nome é Cíntia Duarte, sou fotógrafa, nasci aqui em Três Pontas, sou filha do Ismael de Souza, dentista, e da Norma Duarte. Cresci aqui, estudei até os 17, depois fui para Belo Horizonte. Lá eu comecei vários cursos, eu tinha assim, uma dificuldade de saber o que eu queria fazer. Mas depois até uma amiga minha falou, por que você não faz um curso de fotografia? Você é tão boa para desenho, você é uma artista, eu acho que você ia gostar de fazer fotografia. Eu nunca tinha pego numa máquina, nem de curiosidade. Fui fazer o curso de fotografia, um cursinho comum. Gostei muito, fiz o vestibular na Federal para Belas Artes e depois fiz para pedir reopção para comunicação, para trabalhar com fotografia. Depois eu retornei para Três Pontas e por aqui fiquei, até hoje, né? Saí, fui morar fora algumas vezes, mas sempre retornando, sempre tendo meu ponto e porto seguro aqui em Três Pontas. Depois, em termos de fotografia, foi muito interessante que naquela época o colorido era mínimo, a gente nem aprendia a trabalhar com cor. Trabalhava era só com preto e branco. Lá a gente aprendia a revelar o filme, a fazer as cópias em papel. Eu tinha que aprender todo o processo, porque a fotografia era um trabalho completamente artesanal, todo manual. E depois é que começou, mais tarde, o colorido. Né? Mas para a gente revelar o colorido era muito difícil. Você ter um laboratório, manter um laboratório colorido. Então a gente acabava mandando revelar fora, nos grandes laboratórios, que na época que eu comecei só tinha Kodak. Eu voltei para Três Pontas, eu tinha 22 anos. Nessa ocasião, eu não tinha estúdio, eu tinha só o meu laboratório de preto e branco, né, que era um laboratório que a gente podia carregar e montar onde quisesse, desde que tivesse uma câmera escura. Mas logo que eu vim para cá, eu já tomei a atitude de montar o meu estúdio. Então eu procurei um local que eu achei interessante, que foi ali na Pracinha do Centenário, onde foi o armazém de Seu João Cubita. E fiz o estúdio lá.
Então, praticamente desde que eu vim para cá, é que eu fiquei alguns meses até comprar o equipamento e montar. E já comecei a trabalhar lá. Eu fui muito bem recebida pelo Clóvis, porque quando eu cheguei aqui, eu fui lá procurar o Clóvis. Eu nasci em Campos Gerais, certo? Mas vivi a minha parte mais novinha na zona rural. E minha irmã, que já morava aqui em Três Pontas, aí resolveu me trazer para cá para terminar de estudar. Aí foi quando eu conheci o Clóvis. Aí ela precisava arrumar uma ocupação para mim, perguntou se ele não precisava do menino para cobrança, para qualquer trabalho, qualquer serviço. E ele falou, vamos fazer um teste, vamos levar ele para lá. Foi quando eu comecei a me interessar e a conhecer fotografias, foi na loja do Clóvis Fotografias. Aí comecei fazendo uma cobrança, fazendo um servicinho daqui, buscando um café, indo na padaria, mas fiquei fascinado quando eu entrei num laboratório de revelação de foto. Achei que lá, extraordinário. No Clóvis eu fiquei bem tempo, fiquei na loja dele, inclusive tinha muita, a equipe era grande. Era o Marcos, o Lazinho, o Pedro, né? A Madalena, era o Cláudio, o Chiquinho, o Marcos, já falei, né? Então a equipe era grande, então tinha trabalho todo final de semana. Era casamento, carnaval principalmente. A gente fotografava o carnaval desde o baile do Havaí até a apresentação da campeã. Era uma loucura. Carnaval era uma época que a gente trabalhava muito. Mas era bom demais, que eram as escolas, eram muitas escolas, era estudante, serrote, acadêmico, Unido do Botafogo, Unido da Liberdade, tinha parece que cinco escolas nessa época. Então a gente fotografava todos os blocos, fora os blocos, fotografava os blocos, tinha foto e os bailes no clube. Depois que terminava os desfiles, a gente ia para o clube, uns 3 fotógrafos, fotografava o baile até cansar de estar repetindo fotos já. Voltava para o laboratório, mandava aquilo ali, o rapaz já estava esperando, já tocava com malote para São Paulo e vinha com aquelas fotos já prontinhas. O primeiro reportagem que a gente fala, de maior vulto, foi quando o Dom José Costa celebrou a primeira missa como bispo em Três Pontas. Naquela época já tinha uma máquina mais moderna com filme. Mas, porém, ainda não, se existia, eu não tinha flash eletrônico. Era aquele flash, cada fotografia era uma lâmpada. Então, olha bem para carregar aquilo. Carregava nos bolsos uma sacola e mais alguma coisa. E outra coisa, fazia uma fotografia, como aquele filamento queimava todo, tinha que usar um lenço para não queimar a mão. Tirava, jogava fora, punha outra em seguida. E eu tenho essas fotografias todas da primeira missa do Dom José em Três Pontas. E com isto, eu fiz toda a reportagem da construção da igreja. Por sinal, foi em tempo recorde. Foram exatamente 4 anos. Começou em julho de 58 e inaugurou em maio de 62. E com a inauguração da igreja, os restos mortais do Padre Vitor era do lado esquerdo da entrada. Aí resolveram, na época, de fazer um outro local para colocar os restos mortais do Padre Vitor, onde foi feito à direita até algum tempo. Então foi tirado esses restos mortais com a cerimônia, etc. E esse trajeto foi da igreja ao Carmelo, depois do Carmelo retornou à igreja. O outro grande evento foi, se bem que eu fui fazendo muitos, foi do centenário de Três Pontas, que eu fui o fotógrafo oficial, porque era só eu. Então eu fiz toda a documentação do centenário de Três Pontas, inclusive com uma revista que nós guardamos até hoje com as fotografias. E com esta reportagem do centenário, acabaram me homenageando com uma reportagem
que a revista fez a minha pessoa, que na época tinha quase 14 anos, que era realmente, já era fotógrafo. Então eles fizeram essa reportagem de Clóvis Castro como o mais jovem fotógrafo do país, que devia ser pela idade. Durante uns, talvez 5, 10 anos, eu era majoritária, aqui em Três Pontas e na região. Eu fotografava os casamentos, mas era muito casamento, que tinha todo final de semana, sexta e sábado. Além dos casamentos, tinha os batizados, porque eu era fotógrafa de interior. Então eu fotografava tudo, de aniversário, batizado, coroação, as festividades da cidade. Os prefeitos gostavam muito de documentar na ocasião, né? Tudo que tinha. Então, e precisava de chamar o fotógrafo, porque não tinha eles não tinham câmera, não tinha como revelar a fotografia. E para sair no jornal, a gente fotografava, revelava o filme, a foto, tinha que mandar na clichêria para fazer um clichê, porque o jornal só publicava foto com clichê para imprimir. Então, nada era assim automático. Fez aqui, já saiu. Então, o jornal era com pouquíssimas fotos, porque para cada foto tinha que fazer um clichê, que era um processo demorado e caro, dispendioso para a gráfica. Quando eu estava aqui, uma colega minha que já tinha formado trabalhava no estado de Minas. E aqui em Três Pontas teve uma manifestação muito grande dos fazendeiros contra o governo, mas foi uma manifestação imensa. E não tinha nada online, era tudo por telefone. E ela ficou sabendo da manifestação aqui, mas não deu tempo, porque foi uma surpresa que os fazendeiros, o agronegócio fez. Interromperam, não usava isso, interromperam a rodovia ali de Varginha e entraram para a cidade com trator, cavala, carroça e implementos. Paralisou a cidade, paralisou tudo. E ela ficou sabendo por telefone, não dava tempo do jornal mandar um repórter para vir fazer a cobertura, porque de Belo Horizonte para cá era assim um tempão para chegar aqui. E tinha alguém que veio de Belo Horizonte para cá para participar do movimento. E eu fiz as fotografias, fotografei, cobri, né, essa manifestação. Ela me ligou e perguntou: Cíntia, me manda uma foto, você não tem uma foto boa? Aí eu falei: nossa, eu tenho uma ótima. Ai, pelo amor de Deus, me manda essa foto. Bom, acabou a manifestação, eu arrumei alguém, essa pessoa que veio, e iria voltar no mesmo dia. Eu fui, revelei a fotografia, mandei por ele, porque o jornal precisava da foto, e não tinha como mandar se não fosse a foto física, a fotografia mesmo, no papel. Aí ele levou, chegou de madrugada, ela foi buscar a fotografia e foi capa do estado de Minas. Então tinha muito casamento, como tem hoje ainda. Então tinha casamento 4 horas da tarde, 5. A pessoa às vezes não contratava o fotógrafo. Saía da igreja, principalmente da zona rural. E ia na loja, que era muito pertinho, na rua São Pedro. Chegava na loja e falava que queria tirar uma foto. Aí ia com as damas, com os pais. Aí você tirava ali uma foto com as damas, uma foto com os pais e com os padrinhos. E depois você fazia meia dúzia de cada um. Meia dúzia com as damas, meia dúzia. Então era aquele tanto, você não tirava um tanto de foto diferente, você tirava uma e fazia cópias. Então era muito engraçado isso. Você fala: não, eu queria tirar uma foto, não, só tiro de meia dúzia. Mas de uma foto só, você fazia meia dúzia. Fora batizado tinha muita primeira comunhão, crisma, formaturas de escola. Então a gente trabalhava o ano todo. Desfile cívico, tudo que tinha a gente... O Clóvis, né? O Clóvis pedia para registrava, e era uma coisa engraçada, que não era uma coisa contratada. Registrava para ter aquilo lá registrado. Quem interessasse em comprar uma foto, ia lá para escolher. Você não tinha, igual hoje, que você faz um contrato, que você só vai com um trabalho fechado, né? Então, mudou demais. Era
era assim que funcionava na época. Então hoje a facilidade, hoje você fotografa, você já vê a foto aqui na câmera, você já joga no computador, já vai dar uma pré-editada nela, está pronto o arquivo, você já envia para o cliente ou envia para o laboratório para revelar. Então eu fiz muito registro de coisas que hoje já funciona há bem tempo. Quando fui fazer essa tubulação das 7 cachoeiras, que veio para a ETA 2 ali, então eu acompanhava, eu filmava, eu fotografava muito dessas coisas. Em 77, eles desmancharam a praça inteirinha, fizeram a rua em frente a escadas. A rua passava em frente à igreja. Fizeram um jardim para baixo ali, tendo bucharela. Aí foi aquela revolta, o povo foi para a rua. O João Vicente passou, fez a praça novamente, pôs a rua onde que ela é. Bom, eu nasci em Três Pontas e a minha família é daqui também, de Três Pontas. E é uma família bem dizer assim, de artistas, né? Eu tenho um tio que era compositor, que era o Toninho Marcelino. A minha mãe era artista plástica e costureira, de alta costura. E tem as minhas outras tias que todas pintavam. E eu seguia essa linha do desenho, da pintura, mas eu queria mais. Eu queria chegar à perfeição. Foi aí que eu me descobri na fotografia. Me lembro que eu me formei no magistério. E o que eu pedi de presente de formatura foi uma câmera, uma máquina fotográfica. Aí minha mãe me deu uma Yashica. Aí eu comecei a fotografar. E até então não era fotógrafa profissional. Depois, em 91, eu me formei num curso de fotografia em Belo Horizonte. E quando voltei para Três Pontas para atuar como fotógrafa profissional, tive a oportunidade de estar com a Cíntia Duarte. Né? E eu aprendi muito lá dentro, né? Com a fotografia em preto e branco, a revelar, fotografia de estúdio, e fui seguindo. Depois montei o meu estúdio próprio e comecei a fotografar na área de casamentos. Mas, ao mesmo tempo, comecei a fotografar para o governo de Três Pontas. Então, hoje em dia eu chego, eu vejo, eu falei, nossa, eu estive aqui quando não tinha nada, né? E a importância da fotografia é isso, né? É o registro do passado, e que hoje você vê, fala assim, como era, né? O fotógrafo tem esse registro, então conta essa história. Quando eu comecei a fotografar, ainda era os rolos de filme. Kodak, Fuji, era um rolo em preto e branco, colorido, ISO tal, ISO mais baixo, ISO mais alto. E a gente colocava aquele monte de rolinho de fotografia dentro do bolso ou dentro da mala de fotógrafo e saía para o evento. Eu não consigo imaginar hoje, com todo esse recurso digital, como que a gente saía tranquilo do evento e ia para casa. Será que saiu alguma coisa? Será que não deu problema na fotografia? A gente só ia ter certeza disso depois que chegava o famoso supercopião. Nossa, aí vinha aquele tanto de fotografia pequenininha assim no papel, e a gente com uma lente de aumento ia olhando foto por foto, marcava lá qual foto que a gente queria revelar e sobrevivemos, né? Quando eu abri o estúdio aqui em Três Pontas, o sucesso que fez, o que foi? Não existia você fazer foto de produção. Hoje já mudou até o nome, né? Não é mais, mas naquela época chamava produção. Que significava a pessoa ir lá, eu produzia a pessoa, arrumava o cabelo, fazia maquiagem, punha uns lenços, uns chales, trocava de roupa, fazia uma sessão, um ensaio fotográfico, que na época chamava produção. Como isso não existia por aqui, todo mundo queria fazer uma produção. Desde as mães com bebezinho até senhoras, todo mundo queria ter um retrato bonito, arrumado, e isso não podia ter retoque, né? Porque não tinha como retocar, não tinha como pôr filtro. O máximo que a gente conseguia era um filtrinho que punha na frente da lente. Quando a pessoa era assim já uma senhora, a gente punha esse filtro para suavizar as marcas de expressão.
Não tinha como mexer na foto. Tirou o retrato, era aquilo. Não tinha como abrir olho, como suavizar marca de expressão, como emagrecer, nada. Era do jeito que saiu. A gente conseguia, dentro do estúdio, com a iluminação, né, punha os flashes de estúdio, um jogar para cima, um joga para cá, um para lá, você conseguia diminuir muito as marcas de expressão. E com a maquiagem também, se afinava nariz, se conseguia tirar um pouco das bochechas, com maquiagem e com a iluminação. Só, era muito bom, porque ninguém fazia, eu mesma fazia maquiagem, eu fazia tudo. Então a pessoa olhava para a foto dela e ficava encantada. Né? Eu falava assim, nossa, mas como que eu fiquei bem? Todo mundo queria ter, durante muito tempo eu fiquei fazendo isso. E a outra coisa que eu inovei também foi fazer as fotos da noiva antes. Né, fotografava a noiva antes do casamento, porque normalmente usava fotografar só lá na igreja e depois, no bolo, fazia umas fotografias dos dois juntos. Agora, esse sistema de fazer a foto antes, a produção, e depois também fazer as fotos externas, aí já passou a fazer uma semana antes do casamento, a noiva vestia, eu fotografava. Eu já fotografei situações assim, N's situações. O habitual como profissional era fotografar, fazer essas produções, que eu fazia muitas durante a semana, depois, finais de semana, os casamentos, os batizados, as festas de escola, aniversário, a todos os eventos cívicos, todo evento político, né? Os bailes de debutantes, tinha demais bailes de debutante. Você vê, Três Pontas sempre foi uma cidade à frente do tempo. A embaixatriz da televisão deve ter sido em... Eu não vou memorizar certinho, mas deve ter sido por volta de 61, 62, por aí. E eles faziam transmissão pela televisão. Mas como? Vinha um caminhão de São Paulo, da TV Tupi, um caminhão mesmo, grande, com todo o equipamento, estacionava ao lado do clube e fazia filmagem. Hoje você vê, faz uma filmagem, já passa direto. Evolução. Naquela época da embaixatriz da televisão, o que eles faziam, a filmagem, fotografava também, mas a filmagem que eles faziam de vídeo era o filme 35mm. Era revelado em São Paulo. Era revelado. Depois, os documentários que eram feitos, depois que a televisão passava durante algum tempo, era desses filmes. Preto e branco. E outra coisa, eu fotografava, já era também. Eu fazia os bailes da embaixatriz, fotografava, revelava durante a noite, e as participantes, ao ir embora, já levavam as fotografias todas. Eu era sozinho. Depois que, ensinando para... O meu primeiro auxiliar foi o Lazinho, que era muito... Por que o Lazinho? Porque o Lazinho tinha uma máquina Kodak caixão. Ele fotografava as pessoas, levava para me revelar, para ganhar um dinheirinho. E com isso acabou ele trabalhando comigo. Depois do Lazinho veio o Francisco, que realmente abraçou e era meu ajudante e tudo. Aí depois começou o Écio, que era menino. Eu fotografei quando foi a beatificação do Padre Vitor, eu gostei demais de fazer o registro, que a igreja tinha me contratado para fazer a Associação Padre Vitor. Então achei muito emocionante aquilo, aquele aglomerado de gente, aquele povão, certo? Aquele palanque, aquele palco que eles fizeram na frente ali. Foi emocionante, foi um dos eventos que eu gostei de fazer. Eu fiz uma foto, essa foto que eu fiz do meu filho, com essa câmera antiga do Clóvis, que eu achei que ficou muito
muito bonita, ainda fiz ela em preto e branco, com filme preto e branco. Eu fiz uma sequência, mas a hora que eu bati o olho, eu falei, essa é a foto. E fiz também, quando a minha neta nasceu, eu fiz o newborn dela, eu nunca tinha feito. Então o primeiro newborn que eu fiz foi dela. Então eu fiquei emocionado, eu achei impecável, o trabalho ficou, por ser a primeira vez que eu fiz, não treinei, não fiz nada. Foi de primeira. Então eu adorei fazer. Então essa do meu filho e essa da minha neta. Então tinha baile de debutante aqui em Três Pontas, Carmo da Cachoeira, Boa Esperança, Varginha, Eloy Mendes, Coqueiral, e a gente ia fotografando todos esses bailes. Eu fotografei muitos eventos, pessoas, lugares que fazem parte da história da cidade. Eventos, as posses de prefeitos que eu fotografei fazem parte da história da cidade. Carlos Mesquita, Tadeu, Seu Nilson. Fotografei o Festival Música do Mundo, fotografei o Woodstock Mineiro, né, que foi lá o show do Paraíso. Isso eu estava começando a fotografar. Não tem como falar quantas pessoas eu fotografei, e porque é difícil você falar quais as pessoas importantes da história. Mas tem aquelas figuras típicas e tradicionais que eu acho que são importantes para a história. Igual o Dilino, igual a Maria, igual a Teresa da Quitéria. Isso eu tenho foto de toda essa turma. Pessoas mesmo, eu não consigo falar um número exato de quantas pessoas eu fotografei, mas foram muitas pessoas, milhares de pessoas. Mas pensando assim, vamos para o lado do casamento, que é uma coisa certa. Se eu tenho 35 anos de fotografia, se eu fiz ao menos um casamento por mês nesses 35 anos, eu fiz mais ou menos mais de uns 2.000, 3.000 casamentos. E somando isso em imagens, por exemplo, você não entrega 500 fotos num casamento, você registra muito mais que isso. Então, se eu tiro mais ou menos umas 1.500 fotos por evento de casamento, chega a milhões de imagens que eu já fiz. Nossa, me lembro de uma situação dramática que eu passei em Três Pontas. Foi até um pouco assim, aterrorizante. A gente estava comemorando o aniversário da cidade e fizeram um bolo de madeira, 3 andares, inteiro de papel crepom, né, branco. E eles colocaram assim em cima do bolo pessoas, como se fossem estátuas, todas vestidas de branco pintado. E a Adriene resolveu subir no bolo para cantar parabéns. E tiveram a infeliz ideia de pegar uma estopa com gasolina para acender a vela de 3 pontas. Só que dentro dessa armação de madeira estava cheio de bola de gás hélio. E aí a Adriene estava lá, né? Toda como era, muito solícita, né? Toda, viva Três Pontas, viva Três Pontas. E aí começou a pegar fogo no papel crepom, porque foi pingando gasolina assim, e eu assim, Adriene, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E ela assim, viva Três Pontas, viva Três Pontas. De repente, explodiu. Saiu pelos ares assim, ó, as bolas explodiram todas, porque foi uma bomba que estava colocada ali dentro de gás hélio. E aí a sorte que as madeiras do bolo foram para trás da igreja, porque foi montado o bolo na entrada da igreja. Quando eu vejo aquele puff, veio aquele ar assim quente na minha cara e a Adriene voando assim, ó, passando por mim e caiu num salto desse tamanho, caiu no chão e começou, viva Três Pontas, viva Três Pontas. O fotógrafo para a memória de uma cidade, eu acho importante demais, que imagina uma cidade sem um fotógrafo, sem uma pessoa tipo o Clóvis, que o tio dele, que veio acompanhando, passou para ele esse legado.
O Clóvis registrou tudo na década de 60 e 70. Restos mortais do Padre Vito, quando saiu da igreja, quando demolição da igreja velha, construção da nova, certo? Fora outras coisas, concurso de embaixatriz, carnavais antigos. Então você vê, se não tivesse o Clóvis, não teria isso hoje. Teria um retrato daqui, um retrato dali, mas... Três Pontas sempre foi uma cidade diferenciada para as festas. A exposição também era muito boa. Tinha uma barraquinha que foi a primeira de batida de frutas e ela tinha assim uma tradição muito grande porque ela era em torno de uma jabuticabeira. Era a barraquinha do brechó. E lá ele servia só a batidinha, todo mundo que passava na exposição pegava ali uma batidinha na barraquinha do brechó, que é o nosso parceiro, sempre foi parceiro de tudo da cidade há anos, né? Que é o jornal Correio Três Pontanos, divulgando aí tudo que tem na cidade. Essa exposição era muito importante, uma festa muito boa, que também, com o passar dos anos, deixou de existir, agora está retomando num outro formato, né? Não tem o agropecuário mais, mas tem a festa em si, que é a festa dos rodeios. E outra coisa importantíssima que eu acho que foi para a cidade e teve também a sua evolução muito grande, aliás, ela evoluiu de uma forma imensa, foi a Expo Café. Então a importância de um fotógrafo para a história da cidade, do município, eu acho que ela é fundamental. Se não tivesse, não tinha história, né? Então a gente considera a gente uma pessoa muito importante nessa parte, né? Um historiador, né? Que a gente está registrando com imagem, não estamos escrevendo a história, mas estamos mostrando. Então eu tenho aquele livro do São Amélio, aquela foto do fundo da Estância do Mota, aquela foto é minha. O pessoal começou em Belo Horizonte, fazer pôster, que era novidade. Queria fazer um pôster para colocar em casa. E eu tinha um amigo que fazia. Fui a Belo Horizonte, muito pronto. Então, não tem segredo nenhum, como de fato não tinha. Era isso que nós fazíamos. Ampliar, usar o papel grande, ampliar, revelar. E eu vim de Belo Horizonte para cá e comecei a fazer. Então eu me senti também muito importante, na época, valorizado, por fazer aquilo que o povo queria e modéstia à parte com muita perfeição. Então são coisas que marcam a gente, né? Meu nome é Milton Lima, sou fotógrafo. Eu venho de uma geração já de fotógrafos, né, já mais novos, já peguei uma geração mais digital. Cheguei a ter um contato com a fotografia analógica na faculdade, mas o meu trabalho em si foi desenvolvido tudo já no digital. A minha formação é de design, então eu sempre atrelei a fotografia e o design e eles sempre se complementaram. Você tinha que treinar a luz e o seu olhar, porque você não tirava N fotografias, igual hoje tira 500, 1000. Eu não sou uma fotógrafa que tiro esse tanto de foto, porque eu não aprendi a fazer isso. Eu tiro menos. A pessoa contratava um filme um álbum de 30 fotos, eu fazia 60, 70 no máximo. Porque a gente estava tão treinado, você ficava ali esperando o melhor momento, a hora das alianças, você tinha que prestar atenção em tudo. Tinha noiva que piscava muito. O que eu fazia? Eu ficava olhando, punha um enquadramento, enquadrei e ficava olhando. A noiva piscou, eu batia a foto, porque não dava tempo de ela piscar de novo. É detalhe pequeno, mas que faz uma diferença. Eu fiz um grande sucesso por causa disso. A maioria das minhas fotos davam certo. E eu tirava 70 fotos, as noivas às vezes falavam, mas o álbum de 30, não vou conseguir escolher só 30, eu vou ter que fazer um álbum com 60. Poucas ficavam ruins. Assim, quando a gente ama a fotografia, a gente ama fotografar as pessoas, né? Então, assim, eu não consigo te dizer assim, essa pessoa eu amei fotografar. Então, são situações que eu amei fotografar, né? Eu, assim, amei fotografar shows, que é uma coisa que me toca muito, a música me toca muito. Casamentos,
batizados. São coisas que a felicidade me marca, sabe? A história da felicidade, o começo de uma nova vida. Assim, contar essa história me deixa muito grata. Então, assim, acho que todas as imagens, para mim, elas são desafiadoras. Porque você tem que entregar para o cliente aquilo que ele espera ver, né? Não, teve situações muito engraçadas, por exemplo, em casamentos que eu fui barrada, não me deixaram entrar, né? Porque eu não tinha convite. Como que eu ia ter um convite para entrar num evento que eu fui paga para estar ali? Eu não fui de convidado. E a pessoa não me deixava entrar. Acho que a fotografia tem um papel muito importante no registro da história, né? Porque tem até uma frase muito famosa que fala que fotografar é congelar o tempo, né? Então, assim, acho muito interessante a gente pensar que aquilo que aconteceu foi registrado e aquilo ficou congelado para sempre. Aquela memória, aquele registro ficou congelado para sempre. Meu trabalho é mais voltado para uma fotografia mais artística, eu gosto da ideia de fotografar pessoas, eu gosto da ideia de contar uma história através da fotografia. Gosto muito da fotografia de natureza também. E acredito que, assim, querendo ou não, hoje, por mais que eu seja a nova geração, eu não tenho inúmeras histórias do passado para contar, mas no futuro, essas fotos que eu estou registrando hoje serão a nova história. A mudança maior e assim, indiscutivelmente gigantesca que eu vejo na época em que eu comecei a fotografar para hoje é a falta de atenção no seu entorno. Você não sabe o que está acontecendo no entorno. A gente, para fotografar, tinha que prestar atenção em tudo, em absolutamente tudo, até na ruga do tapete, para ver se a noiva não ia tropicar. Hoje, as pessoas não prestam atenção em nada e com isso vai ficando sem memória, a memória vai ficando vazia, porque você constrói a sua história e a sua memória observando o mundo que está ao seu redor. Se você não vê o mundo que está ao seu redor, que história que você vai ter? A importância de um fotógrafo para a memória da cidade é indiscutível. Eu sempre tive um trabalho muito grande dentro da parte do audiovisual, né? A base do audiovisual é a fotografia. E já ganhei concurso fora do Brasil, já participei, já ganhei concurso em mais de 120 países, participantes. E esse concurso, por exemplo, é um caso a se contar porque foi um registro de um momento. É um momento de uma captadora de material reciclável e eu congelei, eu fotografei, eu congelei aquele momento, congelei aquela imagem e aquilo, a gente ganhei o concurso lá e tal. E aquilo é bem o que eu estava falando. Há 30 anos, daqui 30 anos a gente vai olhar para essa foto e falar, nossa, essa foto aconteceu lá em 2023 e tal. Entendeu? A fotografia na minha vida, resumindo em duas palavras, é tudo. É tudo, porque eu vivi da fotografia desde os meus 13 anos de idade. Eu não fiz outra coisa. Não fiz, eu filmei também, trabalhei com filme, mas está tudo aí quase que englobado numa coisa só, né? Está inserido. Hoje a pessoa que filma, fotografa, não tem separação. Mas é tudo que eu comecei, eu estou com 60 anos, mas eu estou com mais de 45 anos convivendo e vivendo de fotografia. Então, para mim, é uma arte, é uma coisa gostosa, é uma coisa prazerosa. Eu acho de grande importância, veja como esse acervo que eu tenho, quanta coisa boa a pessoa recorda. Porque hoje, com os telefones celulares, você fotografa, filma tudo, mas ali dentro de pouco tempo, ou você desfaz ou esquece. E naquela época, como fotógrafo, era tudo guardado e preservado. Inclusive os álbuns hoje, que ainda usam. Mas hoje, muita gente às vezes prefere um casamento, dependendo do volume, fotografar com celular do que contratar um profissional para fazer um book. Fazem, mas não é como era antigamente. Exclusivamente o fotógrafo. Tudo dependia do fotógrafo. Tudo. Portanto, preserva a história. Mas eu posso dizer que
estou fazendo a minha parte para registrar o hoje, que vai ser a nova história no futuro, né? Então, daqui a 20, 30 anos, quando a gente for pegar para rever o passado, quem sabe essas fotos que eu registrei de Três Pontas, contando um pouco da história, da arquitetura, né, da própria paisagem, da parte do estilo das pessoas, né, e tudo mais, isso vai ser registrado e isso vai ser relembrado lá daqui a 30 anos como uma história, né? Eu acho que o fotógrafo, na preservação da memória, ele é primordial, né? Ele é que deixa registrado, congelado, tudo aquilo que aconteceu. Se lá nos milhões de anos atrás as pessoas registravam as histórias a serem contadas depois através de desenhos, a gente registra através de imagem, de fotografia, né? Um filme, uma fotografia que você vai ver daqui uns 30 anos, você fala, nossa, isso aconteceu assim, 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 olha aqui as fotos, né? Acho que a fotografia ela tem um papel fundamental na contação da história de uma cidade, né? Por quê? Porque ela é a narrativa. A história ela pode ser contada de várias formas, mas o que aconteceu na foto, ela está registrada e aquilo ali não vai mudar. Aquilo ali não tem como distorcer. Isso, para mim, é a coisa mais importante da fotografia. Para mim, é o que me dá mais alegria e prazer. Você conseguir fotografar aquele momento certo, a hora que o cantor chora, e você consegue fotografar aquela emoção, esse registro, e você vê que você conseguiu aquilo, é a coisa mais importante, mais prazerosa para mim na fotografia. É você conseguir o momento exato, aquela foto. Ela não precisa de ser a melhor, mas ela é a mais emocionante.